Cara, eu vou te falar, não é mais ou menos, não. Tudo que você chega no bem é bacana trocar ideia com você, mano. Desde pequeno, assim, cristão, Você chega aí na igreja toda semana? Então, hoje eu não vou com tanta frequência mais, né? Mas eu já fui mais ativo, assim. Mas não vou com muita frequência mais, não. Mas desde criança eu nasci em um lar que meus pais eram cristãos também, né? Mas eu não acredito no cristianismo por genética, sabe? Eu não acredito. Sim. Não acredito que seja possível. A aceitação é sua, Exatamente, é por uma experiência pessoal. Por isso que quando eu prego o evangelho, porque na verdade eu sou um pregador do evangelho, acima de qualquer coisa, eu não tenho preocupação nenhuma de te convencer, cara, nenhuma. Eu não tô falando absolutamente nada do que eu tô falando aqui pensando em convencer as pessoas. Você tá apto para pregar o evangelho, sim? Eu prego o evangelho o tempo todo. A minha vida é uma pregação do evangelho completamente. E se eu começar a falar com você demais aqui, você vai ver pela primeira vez, talvez, na vida, eu desabando em lágrimas. Porque é uma coisa que ela me consome. Mais do que qualquer coisa. Quando você me vê lá atuando na Ronda do Consumidor, você olha e fala assim, nossa, cara, esse cara gosta de falar sobre direito. Gosta demais. Só que você vai me ver mesmo assim, numa posição transcendental. Feliz. Feliz, pleno. E quando eu falo assim, pleno, cara, é sem nada. Eu posso estar assim, sem sombra de demagogia nenhuma, debaixo de uma passarela, sentado no meio-fio. Cara, e por que você não segue esse caminho? Qual caminho? De ser um pregador. Eu sou um pregador. Mas eu falo, mas eu digo assim... Além de como uma profissão, que não seria uma profissão, mas eu falo assim... Ser um pastor, ter um rebanho? Então, Robertinho, eu penso assim, Deus ele tem uma sabedoria multiforme, sabe? Se vocês analisarem, vocês não vão conseguir encontrar uma resposta do motivo da Ronda do Consumidor, o motivo racional da Ronda do Consumidor ser um fenômeno que é. Não tem sentido a Ronda. Onde que tem? Um pouco tem. Tem demais, Vocês trabalham com rede social. Cara, não, mas não é... Eu vou te falar tem assim... Tem demais, mano. Você faz um bem... Assim, o grande sucesso da Honda, pra mim, é o força Benoni, sua, cara. o Benoni, sabe? Outras pessoas poderiam fazer a Honda. Então, mas não seria, tá, sabe? Eu entendi o que você está falando. Só que assim... eu não venho de grande emissora, eu não venho de um grande capital, e eu faço reportagem na Via Varejo. Eu faço reportagem no Carrefour. Eu faço reportagem com empresas que, com o estalar de dedos, elas seriam capazes de não deixar nem a Honda chegar à metade do que ela chegou. De te calar, você fala? Eu comecei a gravar fazendo denúncias de corrupção dos políticos da cidade. Sim. Entende? Então, eu digo para você o seguinte, assim, eu não venho de um eu estou tentando evitar a palavra background. Não tem problema falar não, né? Vamos lá. É isso aí. Eu não venho de um background influente, sabe? Nada. A equipe da Honda é uma equipe pequeníssima. Então eu busco entender o seguinte, que tudo que vai acontecendo ao longo dessa trajetória tanta gente tentou fazer um trabalho semelhante ao da Honda e não conseguiu. Sabe? Muita gente tentou. Eu não sou a primeira pessoa, sabe? Mas muito está na resiliência também, né? Às vezes eu já vi pessoas que tentaram fazer esse trabalho, mas não adianta você fazer um trabalho se você não acredita, se você não tem resiliência, e o propósito. Não tem continuidade, não tem um propósito. Eu acho que é isso. Fazer por fazer? Eu acho que é isso. Vou fazer agora e vou ficar famoso, vou virar... Não é assim, exatamente. Mano. É o propósito. Então, eu acho que esse propósito provém de Deus, sabe? Não faz sentido. Se vocês conversarem comigo assim, a Honda deve ter uns 3 anos e meio. Há 4 anos, se eu imaginava estar trabalhando com jornalismo, nunca. As coisas aconteceram assim de forma que eu entendo que houve um propósito para isso, sabe? Eu prego o tempo todo, sabe? O maior exemplo de combate à injustiça e luta pelo direito foi o de Jesus Cristo. Ele foi crucificado por isso. Assim, se você for pensar pelos olhos humanos, ele foi crucificado porque ele lutou contra injustiças. Né? Você acha que o primeiro... Vou levantar, vou pegar um microfone, foi algo de Deus também? E falou, preciso que você faça isso daí. Não houve algo místico, sabe? Tá. Não houve, Rodrigo, assim, Tchorró. Rodrigo Tchorró, né? Nem precisa ser místico também, né? Não, mas então, porque quando eu falo isso, algumas pessoas pensam assim que
algum dia você ouviu manifestar de uma voz? Não, cara. Não. É um atuar natural. Eu vou entendendo as coisas que vão acontecendo na minha vida de forma assim. Eu vou percebendo que o chamado da parte de Deus ele vai acontecendo e as portas vão se abrindo e as coisas vão acontecendo de uma forma que parece natural, sabe? Não, eu nunca escutei Deus falando assim: Benoni, levante, mude seu nome para Ben Mendes, comece a fazer o trabalho da Honda. Não, é porque na essência de um cristão deve haver o servir. É isso. Se você é um cristão, você tem que entender que você tem o dever de servir ao seu semelhante. Você tem o dever de colocar o seu semelhante como primeiro em relação a você. Jesus disse que se alguém quiser servir, que sirva. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último. Não existe condescendência do verdadeiro evangelho com eu ter a primazia. Não tem, não é possível isso. Não existe um verdadeiro evangelho se a sua dor não me importar. Eu não sou um cristão se eu não gasto o meu tempo, o meu recurso com você. Cristianismo de verdade não é um cristianismo de angariar recursos. É um cristianismo de gastar recursos. A gente está vendo que as coisas estão deturpadas. Muito do que é chamado de cristianismo, de fato, não é. Por quê? Porque hoje a fé ficou mais como angariar recursos. Então, eu sou cristão, sou um representante de Cristo, então eu vou angariar recursos. Não é esse o propósito da fé. O propósito da fé cristã é o seguinte: se você tem 2 capas, dê uma. É gastar recurso. O apóstolo Tiago, ele fala que se você chegar à casa de um irmão, uma pessoa, e você perceber que essa pessoa tem necessidades básicas de suprimento, e você só orar e falar Deus te abençoe, não tem valor nenhum. Nenhum. Por quê? Porque se eu cheguei à sua casa e eu percebo que você tem uma necessidade de suprimento, se eu sou cristão, eu tenho um dever de suprir a sua necessidade. Eu não posso falar assim, Deus te... E o cristianismo hoje se resumiu a isso, a Deus te abençoe. Sabe, orar, Deus te abençoe. Cara, Deus te abençoe. Como é que eu vou... Uma pessoa acabou de chegar perto de mim e falar que ela perdeu o filho acabou de suicidar. Eu vou falar para ela assim, não, fecha os olhos aí que eu vou orar e Deus te abençoe. Para, cara. Eu tenho que ouvir essa pessoa como humano. Eu tenho que conversar com ela, eu tenho que abraçá-la, eu tenho que chorar com ela. Chorar, lágrima mesmo, a lágrima tem que descer. Para, isso é conversa. Não é conversa. Jesus estava entrando numa cidade chamada Naim, tinha uma mulher saindo num cortejo fúnebre, uma mulher na comunidade judaica não trabalhava. Então, o sustento vinha do seu marido. Ela já era viúva, o marido já tinha morrido. Se o marido morresse, o sustento segundo vinha do filho. O filho também estava morrendo. Seu único filho. Ela estava morto, aliás. Ela estava sepultando seu único filho. Então aquela mulher estava numa condição desgraçada, realmente, assim, ferrada. E aí ela sai, está saindo da cidade para enterrar o seu único filho, e Jesus está entrando na cidade. Jesus ele tinha capacidade de ressuscitar aquele jovem. Mas antes de ressuscitar, como ele fez, ele ressuscitou o jovem. Antes de ressuscitar, ele parou. O texto sagrado diz que Jesus moveu-se de íntima compaixão. Para um autor relatar que moveu-se de íntima compaixão, houve emoções exteriorizadas. Toque, né? Um abraço. Exatamente. E aí hoje eu resumo meu cristianismo assim, você fala comigo assim, bem, nossa, eu tô mal, tô deprimido. Poxa, cara, vou orar por você, Deus te abençoe. Não me chame para esse evangelho. Não é isso o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é o seguinte, é mesmo? Você quer conversar agora? Vamos bater um papo. Tô indo na sua casa agora. Vamos. Mas a nossa conversa durou 1, 2, 3, 4, 5 horas. Beleza, tô aqui para você. E aí eu chego lá na sua casa e eu percebo que tá te faltando um recurso de suprimento. E eu tô percebendo que tem... Eu não acredito no evangelho que me deixa comer um McDonald's enquanto tem um irmão sem comer em casa. Eu não acredito nesse evangelho. E não significa que eu não possa comer McDonald's. Não significa que eu não possa ser milionário. Não é isso. Jesus nunca foi contra riquezas. Jesus foi contra o egoísmo e a dureza de coração. Entende? Pelo contrário, se eu pudesse ter a fortuna do Elon Musk, eu não ia pensar 2 vezes. Teu filho está pronto. Olha o tanto de coisa que você pode fazer com a fortuna do Elon Musk. Não significa que eu não teria um jato. Claro que eu teria um jato. Eu fico brincando com os meus amigos assim. Um dia eu quero um jato. Eu quero uma Ferrari. Sabe? Tá tudo bem. Se eu morrer sem, beleza, problema nenhum. Não é que Deus deixou de exercer favor para mim porque não me deu um jato. Não. Mas eu quero ter. Só que o que eu estou dizendo é que a essência do evangelho deve ser, não tem como eu ter uma Ferrari
e saber que uma pessoa não tem condição de pagar R$ 4,50 numa passagem para ir botar o currículo lá no Cine e eu não tirar o dinheiro e passar para essa pessoa ir lá no Cine fazer o que ela tem que fazer. Sabe? O evangelho não pode ser individualista. O evangelho é comunitário. Tanto é que quando as pessoas ficaram impactadas com esse propósito de ressurreição de Jesus e não sei o quê, elas adotaram medidas tão radicais que elas vendiam suas propriedades. E depois estavam perto dos apóstolos para dividir para todo mundo, para que ninguém houvesse necessidade. Não significa que você é cristão, você tem que... Se você for cristão, você não pode ter propriedade privada. Não distorça as escrituras, não. Não é isso. As escrituras não dizem isso. As escrituras não dizem que o cristão não pode ter acúmulo de capital. Não, as escrituras não dizem isso. Só que elas dizem o seguinte, as pessoas foram tão impactadas pelo processo da transformação pelo evangelho, que elas não aceitavam mais passar necessidade. Então ela pensava o seguinte, eu tenho esse terreno aqui, eu vou vender esse terreno, os apóstolos dividem com todo mundo, e aí todo mundo fica... Todo mundo